nossa igreja, amém? Abra suas Bíblias em Lucas, para não tomar muito tempo, né? Que já avançou. Lucas, capítulo 22, versículo 7. Hoje eu curto de ceia. Como se trata de ceia, vamos falar de ceia, amém, irmão? O assunto é ceia. Lucas 22, versículo 7. Quem achou, diga amém. Amém? Posso ler, irmão? Oh, glória. Chegou, porém, o dia dos pães sem fermento, em que importava sacrificar a Páscoa. Mandou a Pedro e a João, dizendo: diga comigo, ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles disseram: onde quer que a preparemos? E ele disse: eis que quando entrar na cidade, encontrarei um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa que ele entrava. Ei, ó pai de família da casa, o mestre diz: onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. A igreja pode sentar em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, poucos minutinhos, eu quero trazer essa mensagem com um tema aqui, seguindo um homem do cântaro. Amém? O tema é seguindo o homem do cântaro. Mas antes de adentrar essa mensagem, eu quero falar, irmãos, de tipos de linguagens bíblicas, né? Ou tipos de linguagens bíblicas ou pregações. Os irmãos estão entendendo aqui? A primeira é a linguagem bíblica, ou a linguagem da pregação que eu quero falar para a igreja, é a pregação literal, irmãos. A pregação literal é quando você abre um texto, o livro de João, capítulo 3, porque Deus amou o mundo, e dentro desse texto você vai esboçar, você vai transmitir a palavra dentro daquele texto. Então isso aí é uma pregação literal. Os irmãos entenderam? Amém. A segunda pregação que eu quero falar para a igreja é a pregação simbólica. Os irmãos sabem que quando Deus tirou Israel do Egito, Deus tirou o povo dele do Egito, Deus mandou Moisés construir um tabernáculo no deserto. E no deserto, ou naquele tabernáculo, nós vamos encontrar, dentro da pregação simbólica, os irmãos vão entender, dentro dessa pregação simbólica, os irmãos vão encontrar dentro desse tabernáculo o pátio. Os irmãos vão encontrar o altar do sacrifício, a pia de lavar, o candelabro, a mesa dos pães da propiciação, que hoje representa a ceia do Senhor. Como é uma mensagem simbólica ou uma pregação simbólica, nós não podemos fugir hoje da realidade, porque tudo que Deus no passado, através do Evangelho, através das leis, através de Moisés, hoje nós pregamos literalmente, simbolicamente e figuradamente. A igreja está entendendo? Quando se fala, irmãos, de uma pregação figuradamente, eu estou dizendo que Jesus é o leão da tribo de Judá. Irmãos, Jesus é leão, mas a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, não é verdade? Então, figuradamente, Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é um cordeiro? Não, irmãos, mas figuradamente, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a videira, Jesus é o fundamento, e Jesus é o pão vivo. Está aqui o pão vivo. Aqui na representação, simbolicamente, aqui o pão, quando nós aqui apresentar a Deus, ou o pastor da igreja, apresentar o pão, então simbolicamente, irmãos, nós vamos ver o corpo do Senhor Jesus, nós vamos participar do corpo do Senhor Jesus. Então é uma das coisas que a igreja não pode fugir, irmãos, é da pregação figuradamente, é da mensagem simbolicamente, ou literalmente falando a mensagem do Evangelho. A igreja entendeu? Glória! Aleluia! Então
Então, irmãos, a palavra de Deus, ela fala simbolicamente, fala em sinais, como no livro de Apocalipse. Então, a gente não pode correr dessa realidade, porque tudo lá no passado, lá no tabernáculo, representa lá a pessoa do Senhor Jesus, o sacrifício dele por nós, pela igreja do Senhor Jesus. E como eu trouxe essa mensagem agora neste momento, esta pequena reflexão, eu quero trazer, irmãos, uma mensagem figuradamente dentro do que eu leio, amém? Eu quero falar para a igreja sobre o homem do cântaro. O homem do cântaro. Quem representa este homem do cântaro? Quem é este homem do cântaro? Para nós ou para a igreja do Senhor Jesus? Os irmãos vão ver que a hora da morte de Jesus se aproximava. Diga assim comigo: Jesus resolve celebrar sua última ceia. O versículo 8, o versículo 7 vai mostrar, irmãos, que Jesus chama Pedro e João, e ele começa agora a ordenar a preparação da ceia. Amém, irmãos? Olhe para o seu irmão e observe que o Deus a quem nós servimos é um Deus, irmãos, extremamente que gosta de preparar as coisas, organizado. Deus não é desorganizado. Nós somos desorganizados. Nós, quando vamos pregar, nós somos desorganizados. Nós, quando vamos louvar, nós não ensaiamos. Nós, quando vamos pregar, não estuda a Bíblia para poder pregar. Nós, quando vamos ensinar alguém, nós não estudamos. Então, isso é falta de preparo. Mas nós vemos aqui Jesus que preparou as coisas e um Jesus organizado. Amém? Jesus aqui ordena Pedro, diz: olha, Pedro, vai lá e prepara a ceia. Que haja um preparo para participar desta ceia. Com qual dizemos em 1 Coríntios, capítulo 11, 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do sangue e do corpo do Senhor Jesus. Amém? Então, ninguém é digno, igreja. Ninguém é digno de participar da ceia do Senhor. Mas na condição, quando você aceitou o Senhor Jesus, Deus te dá esse aval, Deus te dá essa liberdade de você participar. Sabe por quê? Porque agora você fez um pacto com Deus. Você agora foi justificado. Sempre eu prego que a justificação é um dote proveniente da salvação. Que quando você aceita Jesus, automaticamente você é justo, você é justificado. Então você passa a ser enquadrado ali, no rol daquele povo de Deus, daquele povo que pode participar, amém, da ceia do Senhor, pode participar. Mas Paulo fala aqui que ninguém pode participar do cálice do Senhor indignamente, ou seja, que não pode haver despreparo. A igreja tem que andar preparada, porque não é de qualquer forma, não, irmãos, que você pode cear, tomar ceia do Senhor. Não é de qualquer maneira. Você tem que fazer o quê? Dentro de você é um exame em si mesmo, uma retrospectiva. 1 Coríntios 11, versículo 28, Paulo disse: examine-se como a si mesmo, e assim coma e beba deste cálice. Então Paulo aqui, ele manda fazer. Paulo aqui, irmãos, manda fazer uma reflexão de sua comunhão com Deus, de sua comunhão com a igreja. Porque crente quer ceiar, mas não quer ter comunhão com a igreja. Existe isso, irmão. Existe isso. Se existir isso, eu me desvio hoje. Eu rasgo a Bíblia. Eu volto para o mundo que eu era, beber cachaça, usar droga quando eu vivia, e andar com o revólver na cintura. Tem crente, irmão, que está na igreja. Tem crente que está na igreja, quer ceiar, quer participar da ceia, mas não respeita o pastor, não respeita a liderança da igreja. Não quer ter, irmão, uma comunhão com o povo de Deus. Quer pregar, quer ensinar, mas não quer ter comunhão. A igreja está entendendo? Irmãos, eu sempre digo aqui que a igreja tem que estar unida aqui, olha. 10 dedos no pé, 10 dedos nas mãos. Está aqui Paulo disse: nós somos o corpo. A igreja é o corpo, a igreja em geral é o corpo. Então nós somos membros. Um membro fora do corpo faz o quê? Apodrece.
Então Paulo diz que o pé do dedo, o dedo do pé não pode ser porque eu não faço parte do dedo da mão. Nenhum membro pode dizer isso. Então, irmãos, a igreja de Cristo tem que estar em comunhão. Lá em Atos capítulo 5, a igreja crescia, diga comigo, em comunhão. Em comunhão. E na doutrina dos apóstolos, primeiro existia comunhão na igreja, mas tem gente que quer ensinar, tem gente que quer pregar, quer ser doutor dentro da igreja, mas não quer ter comunhão com a igreja, não quer ter comunhão com a noiva de Cristo, não quer ter comunhão com a ceia do Senhor, onde Deus insiste de nós. Jesus manda Pedro e João preparar um aposento, irmãos, para que fosse celebrar a última ceia. E seus discípulos perguntam ao mestre: aonde quer que a preparemos a ceia? Há uma pergunta aqui, irmãos. Sabe por que os discípulos fizeram aquela pergunta? Porque eles não tinham o endereço certo. Ele não sabia o endereço. Imagina Jesus dizer assim: Pedro e João, vai ali arrumar um aposento ali para preparar a ceia. E a Bíblia vai mostrar aqui que os discípulos, eles ao receber a ordem de preparar o aposento da ceia do Senhor, esses aqui fizeram aqui uma reflexão cuidadosa, porque eles perguntaram ao mestre também o endereço certo. O problema de nós, o problema da igreja, o problema de muita gente, às vezes, é de estar perdido no tempo, de estar perdido quanto às religiões, não sabe onde fica, não sabe se fica na Assembleia de Deus, não sabe se fica na igreja fulano de tal. Sabe por quê? Eu digo, isso é o problema de nós. Sabe por quê, irmão? O problema é isso, é porque a gente não pergunta a pessoa certa, não pergunta o mestre, nós não perguntamos ao mestre, e nós ficamos tutubiando entre dois pensamentos, nós não sabemos a qual direção tomar. Tem muita gente que não sabe se está na igreja, se serve a Deus ou se serve a macumba. Os irmãos entenderam? Por isso que Paulo diz, irmãos, que Paulo fala que nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tem crente que está na igreja, mas são verdadeiros xangoceiros, são verdadeiros macumbeiros do Evangelho, porque não aprendem com a Bíblia. Sábado é escola dominical, é lugar de nós aprender, mas o povo, irmão, fica hoje é uma tal de profetada por aí, é tanta chave de apartamento, é tanto uma profecia para casamento, e o povo faltando conhecimento da palavra de Deus, fica perdido no tempo e não sabe o endereço certo. Oh, glória a Deus! E Jesus disse assim: olha, vai preparar, arruma um aposento para nós prepararmos a ceia do Senhor. Quantas das vezes nós é igual a João? Tem crente igual a João e a Pedro dentro da igreja. Porém, irmãos, eles tiveram uma virtude que todos nós devemos tomar, porque muitas das vezes nós estamos sem direção, sem o preparo na nossa vida, sem a capacidade. Mas existe um segredo. Quando você se sentir sem se preparar, quando você se sentir sem essa qualificação, você recorre ao mestre. Amém? Jesus mandou dizer: vai preparar o lugar, que a gente vai preparar a ceia do Senhor. Mas Jesus não deu o endereço ali no momento. Mas ele, irmãos, eles tomaram uma atitude. Eles recorreram ao mestre. Eles foram ao mestre perguntar ao mestre qual lugar, qual ambiente para se preparar a ceia do Senhor. Lucas capítulo 22, os discípulos, aqui vai mostrar que ele não sabia da direção certa da casa para o mestre celebrar sua última ceia. Porém, diga assim comigo, porém, o homem do cântaro sabia, ele sabia, e o segredo, irmãos, era segui-lo. Já disse assim: olha, quando você chega na cidade, você vai atrás de um homem do cântaro, vocês vão ver o homem do cântaro, siga ele. Irmãos, esta mensagem, figuradamente, que eu estou falando aqui, esta é a mensagem simbólica que eu estou pregando aqui nesta noite. Jesus manda aquele homem, aqueles Pedro e João, seguir ao homem do cântaro, porque ele ia mostrar o lugar certo. Amém? Às vezes o problema de muitos crentes, o problema de nós, é porque nós não sabemos a quem seguir. Não é? A gente não sabe o lugar certo, porque a gente segue tanta gente por aí.
A gente segue conselhos que não ajudam. A gente segue a filosofias que não ajudam. A gente segue a teologia que não ajuda ninguém. A gente segue até determinados evangelhos que não ajudam ninguém. A gente segue a profetadas que não ajudam ninguém. Enquanto isso, a profecia está aqui, olha. A profecia escrita, que você pode abrir ela de madrugada, pode abrir ela à noite, pode abrir esta Bíblia Sagrada de dia, à tarde, e aqui a Bíblia vai te ensinar o caminho certo. Jesus disse: é o homem não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. É necessário, irmãos, para nós chegar a Deus, nós examinar as Escrituras, porque Jesus disse: cuidais nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Só existe uma pessoa certa que vai te levar às Escrituras. A tua vontade, o teu eu, os teus sentimentos não vai te levar às Escrituras. Os teus sentimentos, os teus problemas vai te afastar de Deus. A tua luta, o teu problema está tentando te afastar de Deus. Mas existe uma pessoa nesta noite aqui, chamada Espírito Santo, que é o homem do cântaro. Ele vai te fortalecer, crente. Amém? Ele vai te fortalecer. Ele vai te encher de graça, vai te encher de poder, de virtude, e você vai achar firme em Jesus. Amém? Mas está aqui a palavra que nos mostra o caminho certo. Nos mostra, irmãos, o Espírito Santo, nos mostra o homem no cântaro. É a palavra que eu estou pregando nesta noite. Lucas capítulo 22 e 10. Jesus responde: vocês, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um cântaro de água. Diga amém e siga ele. Este homem, cântaro de água, está com um cântaro de água, irmãos, que representa o Espírito de Deus em nossas vidas. Porque quantas das vezes nós chegamos na igreja sedientos de ouvir a palavra, nós chegamos sedientos de ouvir a palavra, nós chegamos cansados, famintos. Parece que nós chegamos de uma guerra, parece que nós viemos da guerra da Ucrânia. Nós às vezes chegamos na igreja todo atrapalhado, igual Jacó, quando lidou com o anjo lá no Val de Jaboque. Mas a Bíblia diz que mesmo mancando, a Bíblia diz que Jacó não desistiu. Então não desista. E quantas das vezes nós estamos nessa situação, brigamos, irmãos, com o anjo de Deus, lutamos com Deus, e às vezes a guerra nos deixa com sede, nos deixa com fome. Então é o momento desse Espírito Santo da verdade, do Consolador, ele entrar na tua vida, porque só ele tem esse cântaro de água para saciar nossa fome. Amém? Só ele tem esse cântaro de água para saciar a minha fome, a minha fome. Jesus diz em João capítulo 14, versículo 26: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que me enviará em meu nome, enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos falará tudo quanto eu vos tenho dito. Consolador é o Espírito Santo de Deus. Este Paracleto, o Espírito Santo, é o Espírito Santo que me enviará em meu nome. Então este Paracleto, quando eu falo de Paracleto, eu estou falando de alguém que foi convocado. Eu estou falando de alguém que foi convidado do próprio Jesus para estar ao teu lado. É o Paracleto que está ao teu lado para te ajudar, para te consolar. Não sabe porque eu fui pregar na igreja, eu disse que o Espírito Santo, ele é o nosso advogado. Quando eu terminei a pregação, um pastor que pregou nos Gideões, muito conhecido, esse pastor Paulo, nunca diga que o Espírito Santo é um advogado, porque quem advoga nossas causas é o Senhor Jesus. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Naquele momento que você está afadigado, triste, ele começa a interceder a você, como Paulo disse, com gemidos inexprimíveis. Às vezes você não pode orar, às vezes você não tem consideração, você não tem capacidade de pregar, às vezes você está triste, você está desanimado, você quer desanimar, deixa a igreja, deixa Jesus, deixa a Bíblia do lado. Aí o Espírito Santo chega, aquele Consolador começa a interceder a Deus Pai por você. Glória a Deus. Talamassura manai, talamanai. Irmãos, no ano passado eu preguei, estava dizendo aqui no presbítero, eu preguei, irmãos, em São Paulo, em várias cidades em São Paulo, até o ano passado, um ano atrás, eu preguei em São Paulo, sabe quanto mundo na conta, pouco dinheiro, vamos dizer assim, 8 mil, 9 mil na conta, irmãos, e
expansivos. Deus quer ver a tua atitude. É na hora da prova, é quando você está desempregado. Se você vai pregar em São Paulo, se você vai pregar em Alagoas, se você vai pregar nos vales, para onde Deus te mandar, você tem que pregar a palavra dele. É na hora da dificuldade, é a hora que o Espírito Santo chega, é na hora da escassez, é na hora que o Espírito Santo chega, é na hora do problema, é na hora que o Espírito de Deus chega para te confortar e você tem que pregar a palavra. Glória a Deus. Pregador, homem de Deus, mulher de Deus, só tem identidade quando está na prova, só tem identidade, só tem nome quando está na prova, irmão, na prova e na luta, amém? Porque o Espírito Santo é este paracleto, que do verbo do grego significa aquele que fala em favor de alguém, aquele que intercede por você, amém? Por Deus Pai. Quando alguém diz assim, esse irmão não presta, esse irmão não vale nada, esse irmão não presta para nada, esse irmão não tem qualidade para nada, não tem condição para nada, o Espírito Santo vai a Deus Pai e diz: olha, o meu servo Cícero, o meu servo Paulo, o meu servo tem chamada, o meu servo tem chamada, porque eu escolhi ele, amém? Glória, amém. Talvez o teu vizinho não dá, irmão, R$1 por você, talvez alguém não dá R$1 por você, ninguém dá nada por você, talvez alguém, o melhor amigo que você anda, só vive falando mal de você, mas existe o Espírito Santo, o Paracleto, que está ao teu lado, e ele fala em favor de você, amém? Até diante do tribunal, quando alguém chega diante do tribunal, o Espírito Santo vai lá e defende ele, diante do juiz, diante do advogado, diante do delegado, diante do traficante, diante de quem quiser, o Espírito de Deus intercede a Deus por você, crente. Você tem o Espírito Santo na tua vida, você tem Deus. Não é momento de desanimar, não é momento de desistir, amém? Não é momento de desistir, porque existe este homem, o cântaro, com um cântaro de água. João, capítulo 16, versículo 3 diz assim: ó, diga assim comigo, mas quando vier o Espírito da verdade, ele diz que ele vos guiará em toda a verdade, amém? Só ele. Talvez alguém queira te enganar, talvez alguém está trazendo ensinamentos errôneos para você, mas o Espírito Santo não nos vai deixar perdido no caminho. Ele vai te levar ao lugar certo, ele vai te levar ao cenáculo, o lugar certo, o lugar mobiliado, o lugar certo, o lugar preparado para você participar da ceia. Tem muita gente perdida, tem muita gente que não sabe mais o caminho, errou o alvo, errou o caminho, mas não é hora de você andar preocupado, porque você tem o Espírito de Deus, ele vai te mostrar o caminho certo. Lucas 22:11, e direis ao pai de família, o mestre diz: onde está o aposento que ele comer a Páscoa com meus discípulos? Diga assim comigo para finalizar: e ele vos mostrará um cenáculo mobiliado. Você não sabe o que é um cenáculo mobiliado, né, irmão? Os irmãos sabem o que é uma casa mobiliada. É quando você entra em uma casa, você entra em um ambiente. Você entra em uma casa, tem tudo, tem geladeira. Você entra em uma casa, tem mesa. Você entra em uma casa, tem cadeira. Você entra em uma casa, tem tudo. Então, o Espírito Santo é essa pessoa. É essa pessoa que levou a Pedro e a João para esse cenáculo mobiliado. Ou seja, o lugar já estava preparado. E este lugar mobiliado representa os dons espirituais de Deus na tua vida, amém? Você não é vazio, você não é uma pessoa à toa. O Espírito Santo colocou em você esses dons. Você tem dons, se você fala em línguas estranhas, se o Espírito Santo te batizou, o Espírito Santo com fogo, esta noite é noite de você falar em línguas estranhas. Se o Espírito Santo te batizou, se ele te deu esses dons, esta noite é noite de você sair do fracasso. Esta noite é noite de você sair deste fracasso espiritual e começar a profetizar e começar a falar em línguas estranhas por Deus, em nome de Jesus, amém? Mas tem muita gente vazio dentro dessa igreja, ou dentro das igrejas, tem muito crente vazio dentro da igreja do Senhor, porque, irmãos, cenáculo é mobiliado, representa a profecia, cenáculo é mobiliado, representa os frutos do Espírito.
igreja tem frutos, os frutos da paz, os frutos da longanimidade, os frutos, irmãos, da comunhão. É isso que Deus quer que você tenha esta paz no seu coração. Quando na hora do aperreio, na hora da luta, na hora do problema, o Espírito Santo automaticamente te dá esta paz. Paz que o mundo não dá, paz que o dinheiro não dá, paz que o bancão não dá, paz que o dinheiro que está na conta não vai te dar, paz que a riqueza não vai te dar, mas existe uma paz que Jesus te dá. É esse fruto do Espírito que a igreja tem, que mesmo na guerra você tem paz, mesmo no problema você tem paz, mesmo na luta, o dinheiro, o poço não tem mais dinheiro, está faltando dinheiro, mas você tem paz. E Jesus chega assim, olha, Jesus chega para você, eu não tenho prata, como Pedro chega para você e diz assim, olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda, amém? Pedro chegou para o paralítico há tantos anos, irmãos, estava ali naquela porta do templo há tantos anos pedindo, mas o importante, irmãos, é que ele estava naquele ambiente certinho, naquele lugar certinho. Então Pedro chega e diz, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Irmãos, o que a prata, o que o dólar, o que o real não pode fazer, o que dinheiro nenhum do mundo pode fazer por mim, por você, existe o Espírito de Deus na tua vida que faz por você, amém? Ele abre porta onde não tem porta, ele abre porta onde não tem porta, na minha e na tua vida, amém? Deus abençoe, irmãos. Já passei do tempo, passei do horário, que é culto de Santa Ceia, e vou estar passando para o pastor e convido os irmãos para nos colocar de pé em nome de Jesus.